Vamos analisar os fatos. Sabe como o Deus bíblico quebrou este quinto mandamento? Se o tal Deus é Pai das nações, como diz o livro dele, e ele transgrediu seu próprio 10 mandamentos e muito além. Como fica o caráter dele, sendo um transgressor? E se do ele mesmo um transgressor, ele desonrou a ele mesmo, se fazendo um pai transgressor, e a mãe natureza ao danificar ela, no suposto dilúvio e etc. etc. Deus também destrui a mãe natureza, sim a natureza e toda a cadeia animal é quem mantém a humanidade viva, e todos os seres vivos que nela habita. E assim ele também desonra a mãe natureza ao provocar catástrofes de destruição de toda a cadeia vivente. E ele prometeu a Noé, que nunca mais ia danificar a terra, por causa dos humanos, e no Apocalipse ele promete fazer mais catástrofes e destruição de toda a cadeia vivente. E mesmo após a chacina no dilúvio, o tal Deus destruiu muitos lugares e cidade. Todo mundo sabe que a natureza é a mãe. Mas vocês homens e mulheres da fé móvel, dizem que é a tal Eva, a mulher de Adão. Mesmo assim o tal Deus desonrou esta mãe Eva, apondo uma árvore do conhecimento do tal bem e mal, e o tal Deus que tinha onisciência sabia que a pobre Eva inocente, ia comer do tal fruto envenenado, e Deus não fez nada para impedir a transgressão dos dois inocentes, mas os castigou severamente, como um Deus Pai vingador e não protetor kkkkkk. E sendo assim o tentador foi Deus, e não a serpente. E onde estava o tal Pai Deus, na hora que a serpente veio à pobre e desamparada Eva? O tal Senhor Deus Pai estava viajando nas estrelinhas. Visto quando ele chegou ao jardim, perguntou por Adão. Adão, onde tu tais kkkk? Como os filhos devem tratar a seu pai? Da mesma forma que o pai deva tratar os filhos. Um pai tem que demonstrar afeto em obras e ações como gratidão e não violência. Honrar é dar respeito não apenas pelo mérito, mas pela posição. Por exemplo, e o tal Deus bíblico não acaba com o sofrimento da humanidade, e não ama seus filhos terasco, porque ele não existe. Se Deus é pai, a natureza é a mãe. Pois é ela quem mantém e cuida de todo ser vivo terrestre. Imagine quem é o Senhor Deus Pai Gaspazinho, sem a mãe natureza universal visível e invisível. Este Senhor Deus Pai bíblico cheira a hipocrisia. A essência de suas mal obras, que estão escritas no livro dele. É quem os condena. Este Deus não teve atitude interior de estima, e nem respeito à posição que ocupa como pai amoroso e protetor de todos seus filhos sem exceção. Ele deveria tratar todos com amparo e apego, e não como um mau exemplo de um transgressor. Se a humanidade é uma vergonha para este Senhor Deus Pai bíblico, ele não deve reclamar de nada que os humanos faz, pensa e fala. Ou deixa de fazer, falar e pensar. Visto que o exemplo de transgressão, ele nos deu kkkkkkkk. E Deus fudeu o prato. O Senhor Deus Pai bíblico não demonstrou o seu respeito necessário como Pai, sim, ele não teve consideração de seu caráter e mandamentos, ao transgredir ele desconsidera e desrespeita a ele mesmo. Como diz o amigo Jason Ferrer, este Deus Pai bíblico é o maior transgressor. Se o tal Senhor Deus Pai sabe que deve fazer o bem aos seus filhos e não o faz, ele comete pecado gravíssimo e o tal inútil Senhor Deus Pai é condenado como transgressor e negligente. Milhões de crentes e homens e mulheres da fé de todas as idades são vítimas a cada dia de todas as espécies de doenças, crimes, acidentes, assassinatos, traições, mentiras e etc, 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 etc. E o Senhor Deus Pai deles e das nações não faz nada por ninguém. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor Deus Pai estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. De que adianta ele estar só contemplando, e não faz nada em favor do povo,
ao contrário, o tal Senhor Deus bíblico é o autor dos males das nações. Para que diabo serve o poder dele? Sim, o tal Senhor Deus Pai contempla todos os dias crianças sendo estupradas, idosos, mulheres e pessoas deficientes, e crianças sendo vítimas de tudo o que é de maltrato. Todos os dias só no Brasil milhões de pessoas são vítimas de acidentes, doenças e assassinato e de animais peçonhentos e selvagens e etc, 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 etc. E este tal Senhor Deus Pai inútil não faz nada, absolutamente nada. Mas ele está pronto para castigar a matar filhos rebeldes. Se o Deus bíblico não sabia que os tais 30% de seus anjos seriam seres mau no seu próprio reino, antes de ter os criado. Assim ele não é onisciente. É ou não é? Assim como ele mesmo tentou Adão e Eva, e no dilúvio assassinou humanos para purificar a terra do pecado, e após o dilúvio o pecado se multiplicou e etc, etc, etc. Se Deus sabe que existe o mal, mas não o pode evitá-lo. Assim ele não é onipotente. Se Deus sabe que existe o mal, pode evitá-lo, mas decide não o evitar, ele não é onibondoso. Se Deus é onisciente, e ele sabia que Adão e Eva iam pecar, em vez de o protegê-los como um pai protetor, não, Deus provocou o pecado deles. Assim como os povos antes e depois do dilúvio, e a cidade de Corazim e Sodoma e Gomorra, foi tanto massacre contra o humano de todas as idades do feto no ventre da mãe ao idosos. E hoje o seu Deus e os deuses das nações, assiste de camarote 24 horas por dia os pecados das nações, exclusive a festa anual da parada gay, ou seja, as festinhas do povo LGBT. Se o tal Deus bíblico fosse real, ele sendo onipotente, podia tê-lo evitado tanto assassinato e massacre de humanos, inocente como as crianças e os fetos no ventre das mães, e os deficientes e etc, etc, etc. Vejamos entre as nações que por acontecimento bons e mal é normal na vida humana. Deus e Jesus é igual aos crentes que vivem só de teoria, mas na prática são nota zero, sim, porque obras fala mais alto que palavras, palavras sem obras é mito, mito. Sim, Bíblia e seus deuses é apenas mito. A realidade no dia a dia da humanidade mostra de quanto está crentalhada mentirosa são estúpidos, esquizofrênicos. O Deus e Jesus de mentira que estes trouxas pregam. Se ele fosse real, ele seria o médico dos médicos. Mas o que vejamos, são os hospitais lotados de homens e mulheres da fé furada necessitando 100% do socorro e auxílio humano. Vejamos que para qualquer espécie de deuses das nações tudo é impossível de se realizar na vida cotidiana do povo da fé furada. Bíblia, livro de mito e lenda. 100% das Bíblias são livros mitológicos, vindo boa parte do Egito, vocês aceitem ou não, é a realidade, e ponto final.